Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. O Jefferson já fez uma apresentação, claro que um pouco exagerada, como é típica do Jefferson, mas também tenho um carinho muito grande pelo nosso amigo Jefferson, pela sua esposa, a irmã Joyce. Alguns rostos aqui eu já vi algumas vezes, né? Então, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o arrebatamento, né? Nós estamos gravando essa aula. Eu tenho um canal no YouTube ali que eu coloco algumas aulas ali de vários assuntos, né? Se os irmãos quiserem dar uma olhada, depois eu passo ali para os irmãos. Dentro do ramo da teologia, meus irmãos, hoje eu venho pensando sobre isso, sobre vários pontos da teologia que eu gosto, né? Eu gosto muito de falar sobre homilética, né, que é a arte e a ciência da pregação. Eu gosto muito de falar sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Abro um parênteses para dizer que não é para ensinar ninguém a pecar, né? É ensinar os perigos do pecado. Mas escatologia é uma palavra que é uma ciência, que eu posso dizer que é uma ciência porque ela tem fundamentação teórica, né? Que muito me chamou a atenção desde o início, né? Desde o início, quando eu me converti lá nos anos 90, quando alguém me falou assim: Jesus vai voltar, né? Embora seja uma mensagem que às vezes ela tem saído dos nossos púlpitos, né? Às vezes a gente não gosta tanto a gente não, né? Mas a gente não ouve tanto falar de arrebatamento, que Jesus vai voltar, mas é um fato. Jesus vai voltar. E se nós olharmos para várias coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, né, nós entendemos que são sinais da vinda de Jesus. Por exemplo, quando se fala, e eu gosto muito dessa expressão, quando se fala que Jesus dizendo que no final, nos últimos dias, viria muitas guerras, né? E aí alguém pode dizer, é o sinal da vida, tem conflito em todos os lugares do mundo. Mas alguém também pode dizer que sempre houve guerras, sempre houve guerras. Desde os primórdios lá tinha guerra, né? Primeiro lá, desde que o povo de Israel saiu de dentro do Egito, vocês devem ter estudado já um pouco sobre isso, né? Viram que foi feito em conquistas, né? Primeiro conquistaram Jericó, depois conquistaram Ai, conquistaram Belém e várias outras cidades ali que o povo de Israel foi conquistando até chegar na Canaã, né? Também fala-se, a Bíblia fala de que nos últimos dias viria epidemias, né? Epidemias onde muitos morreriam. Nós passamos pelo Covid agora há pouco, né? Só no Brasil 700 mil mortos. Mas se nós pensarmos também na peste negra lá no século XV, né? No século XV não, no século XIX, e as outras epidemias que aconteceram, então a gente vai dizer que não, né? Aconteceu lá e aconteceu hoje, então isso não é sinal do tempo. Mas tem uma passagem bíblica que para mim ela é fundamental, né? Ezequiel, ele tem uma visão, e aí Ezequiel ele vê um rio que sai por trás da porta do templo. E Ezequiel começa a narrar essa situação, que olha, no início a água chegava na minha canela, daqui a pouco ela chegou no meu joelho, na minha cintura, daqui a pouco eu não conseguia mais andar por essas águas, eu tinha que nadar. Ezequiel explicando. E algo chamou muita atenção de Ezequiel, que aquelas águas, elas saíam por trás da porta do templo e tocavam as margens do Mar Morto, e o mar dava vida. Se os irmãos colocarem em qualquer site no YouTube hoje, sobre vida no Mar Morto, vão ver que está começando a surgir vida no Mar Morto. Isso é um dos maiores sinais da vinda de Jesus, que haveria nos últimos dias, o Mar Morto começaria a dar vida, nessa visão de Ezequiel. Então nós estamos vivenciando isso. Eu particularmente acho, não faço disso doutrina, mas eu creio que nós não ficaremos na terra mais 10 anos. Eu creio que o arrebatamento é tão... Claro que eu não estou falando isso baseado em
artigos ou matemática. Eu fiz um cálculo lá, tem um Nostradamus, né, fez um cálculo uma vez, eu fiz um cálculo aqui que o mundo vai acabar em 2012, né, os maias em 2012, depois o Nostradamus falou em 2000. Eu falo isso pelas coisas que eu estou vendo acontecer, né? Então é uma percepção minha, claro que pode não se concretizar, mas eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que Jesus está voltando. Mas aí a gente pergunta, como será essa volta? Para nós entrarmos na nossa aula de hoje, como será essa doutrina chamada escatologia? Escatologia é a doutrina dos últimos dias. Tá? Ela é dividida em 7 partes. Tá? Nós não vamos, para nós entrarmos em todas as 7 partes, eu acho que nós ficaríamos uma semana aqui falando, né? Mas como nós não temos tanto tempo assim, nós vamos falar somente sobre alguns pontos dessas 7 ideias do que é a escatologia. Primeiro, a escatologia fala de arrebatamento, né? Nós podemos até buscar sinais da vinda antes, tá? Mas vamos pular direto para o arrebatamento. Nós temos, depois do arrebatamento, a segunda vinda, nós temos bodas do Cordeiro, nós temos grande tribulação, tribunal de Cristo, trono branco e reino milenário. Nós temos essas 7 matérias que vão estudar a teologia, a escatologia, e tudo está aqui dentro da Bíblia, né? Nós vamos passar por alguns versículos, né? Então, eu um pouco me assustei quando eu cheguei aqui e eu vi o Jefferson falando que a aula é só sobre o arrebatamento. Eu fiquei preocupado, porque nós temos que falar sobre todos esses termos aí, né? Mas rapidamente. Como vai funcionar o arrebatamento? Tá? Alguns de vocês já ouviram falar do arrebatamento? Já tem alguma noção do que é o arrebatamento? Fiquem à vontade, irmãos. É uma aula, não é uma pregação. Pregação fica meio desagradável. Eu não concordo com o que o senhor está dizendo. Não, aí fica meio, né? Agora a aula não. A aula vocês podem ficar totalmente à vontade, tá? Vamos basear a nossa aula num texto que Paulo escreve a Romanos, no capítulo 13, verso 11, e depois do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21 e verso 28, que, fazendo uma síntese desses 2 versículos, vai dizer assim, ó: despertai do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando acontecerem essas coisas, levantai e erguem os olhos para cima, porque estará próximo a minha volta. Aqui é uma síntese desses 2 versículos, tá? Romanos 13, 11 e Lucas 21, 28. É uma síntese. Quando Paulo começa a dizer, olha, desperta porque a nossa salvação está próxima. E aí Jesus depois vai dizer, ou antes disso, né? Que quando começar a acontecer essas coisas, olhai para o céu, porque de lá vai vir o socorro, né? Nós podemos até citar o texto de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, logo depois que Jesus morre, Jesus fica cerca de 40, 50 dias junto com os apóstolos, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, e em algum momento Jesus começa a subir ao céu, e os discípulos começam a acompanhar, os apóstolos começam a acompanhar com os olhos, até que ele só. E quando ele subiu, porque ele disse assim, ó, eu vou subir, mas eu vou voltar. E aí eles pensaram, ele vai e volta. Tanto que ele foi subindo e os discípulos, daqui a pouco eles ficaram esperando, né? Porque ele disse, vai voltar, né? Vai voltar lá. Aí parou 2 seres do lado dele e disseram assim, por que estáis olhando para o céu? Porque do mesmo modo que ele foi, ele vai voltar. Então já desde aquela época já há uma profecia da volta de Jesus. E a igreja de Tessalonicenses é uma igreja muito peculiar, né? Porque a igreja de Tessalonicenses, Paulo chegou a dizer para eles, olha, voltem a trabalhar. Porque o que aconteceu? Eles disseram, olha, Jesus está voltando, então nós vamos parar de trabalhar, não tem sentido nós trabalharmos, não tem sentido nós estudarmos. E aí Paulo depois vai fazer uma admoestação, olha, continuem mantendo suas vidas, né? Trabalhe, estude, busque, mas sempre tendo a percepção que a qualquer momento Jesus vai voltar. Isso é o arrebatamento, tá? E como acontecerá? A palavra arrebatamento, no original grego, é harpege.
aqui ó, raptage, tá? É a palavra do original. O que ela significa? Agarrar, apalpar, roubar, raptar, arrastar para longe e tirar com força. Isso é o que Jesus vai fazer com a sua igreja. Quem é a sua igreja? Quem vai subir? Agora eu vinha cantando um louvor antigo que dizia assim: Senhor, quem entrará no teu santuário? Aqueles que têm as mãos limpas, que não se entregam à vaidade, né? Todas essas características. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, que estão esperando a volta de Jesus, que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, esses serão arrebatados. Esses serão arrebatados. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu busco um caminho de santidade. E isso é o que nós precisamos. Nós precisamos buscar a santidade. Isaías, eu não vou conseguir ser santo. Ninguém vai conseguir. Mas a luta tem que ser diária. Nós temos que buscar isso. A gente nunca pode pensar assim: olha, eu não vou ser santo mesmo, então eu não sou santo mesmo, né? Sou humano, como a gente gosta de dizer, mas nós temos que buscar santidade. Essa pessoa que estiver buscando santidade vai ser arrebatado. E aí nós temos os textos bíblicos que vão trazer algumas características desse arrebatamento. O que mais me chama a atenção está, se os irmãos quiserem acompanhar, eu vi que os irmãos gostam de acompanhar na Bíblia, isso é muito bom. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, do verso 13 ao 17. Diz assim o texto, quando Paulo está falando para esta igreja de Tessalônica, que é uma igreja que está nessa situação. Olha, paramos de trabalhar, Jesus está voltando, então a gente não precisa mais fazer nada, a gente não precisa mais trabalhar, não precisa, vamos aguardar Jesus voltar. E aí Paulo, e eles também tinham uma grande dúvida a respeito daqueles que morreram. Né? Tá, e aqueles que morreram, como é que foi? Aqueles que morreram em Cristo, como será? Né? Será que eles vão participar desse arrebatamento? É uma dúvida que às vezes nós temos também. Né? Capítulo 4 e o verso 13 a 17. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. E agora vem algumas recomendações que Paulo teve uma visão, né? Ele foi ao terceiro céu, ele não conta o que aconteceu lá, mas ele traz alguns mistérios no seu ministério que pode dar a entender que Deus o revelou algumas coisas. E aqui ele vai dizer assim, ó: assim também aos que Jesus dorme, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ele está falando daqueles que estão vivos, nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não vão passar na frente dos que dormem, primeiro aos que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. 3 sinais que nós salvos, eu creio que todos nós vamos subir, todos nós vamos estar no céu. E quando nós estivermos no céu, eu vou dizer para você, você lembra que eu falei, não foi igual, não foi direitinho como eu falei. Então, vai acontecer 3 coisas. Deixa eu pegar o apagador aqui. 3 coisas irão acontecer. Primeiro, vamos lá, me ajudem? Voz do arcanjo. Voz do arcanjo. Trombeta de Deus. E tem mais uma. Alarido. E alarido. Vamos ver. Com voz do arcanjo, trombeta de Deus. Não, tem primeiro, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A irmã falou ali, né? Alarido. Esses são os 3 atos que acontecerão no arrebatamento. Mas tem um detalhe: só quem subiu vai ouvir.
Só quem foi arrebatado vai ouvir isso. O toque da trombeta vai ser aqui no meu ouvido. É o Senhor me chamando para o descanso. É o Senhor me chamando para o céu. Então vai acontecer esses 3 atos. E aí, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Aí tinha um irmão da antiga que disse assim: eu não quero estar passando pela frente do cemitério a hora que o seu arrebatamento. Porque imagina o susto que eu vou levar, aquele monte de mortos subindo ao céu. Mas claro que não é assim, né? Tem esses 3 sons, tá? A voz do arcanjo, o arcanjo chamando o povo, a trombeta de Deus, o alarido, e os mortos ressuscitam. E aí os mortos vão aos céus. Quando eles chegam nos céus, eles estão com os corpos transformados. Aí tem aquela velha dita, né, que o pessoal diz assim: olha, como é que acontece? Como é que eu vou fazer a ser transplantado? Ou melhor, não transplantado. Como é que eu vou doar os meus órgãos? Como é que eu vou chegar no céu sem um rim, sem um fígado? Não, meu irmão, é corpo transformado. Aqueles que morreram em Cristo, quando toca a trombeta, quando o alarido e a voz do arcanjo são unidos, eles vão ser arrebatados. E aí o que diz o texto? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Esse é o ato do arrebatamento. O arrebatamento ele tem todas essas características. E nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Tem mais um texto aqui de Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 51, 52, que vai dizer assim, eis que vos digo um mistério. Né? Esses mistérios, penso eu que Paulo descobriu naquela ida ele aos céus, tá? Até o 3º céu. Na verdade, nem todos dormiremos. Essa palavra é muito atual para nós. Eu comecei essa palestra falando para vocês que eu creio que eu não vou ver a morte. Eu creio que Jesus vai voltar nos próximos 10 anos. Isso eu que estou crendo, eu não estou fazendo isso doutrina, mas eu creio nisso. E aqui Paulo está dizendo assim, na verdade nem todos morreremos, tá? Mas todos seremos transformados. Transformados em quê? Daí ele vai dizer, num momento, num abrir e fechar de olhos. Esses 3 atos, os mortos ressuscitando, nós sendo levados ao céu, é tudo num abrir e fechar de olhos. Por isso que ninguém vai ver. Tem um filme que está rolando por aí sobre arrebatamento, tem uns vídeos no Instagram que mostram, às vezes, né, as pessoas conversando, cadê o fulano que está aqui? Daí está só as roupas dele ali. É mais ou menos essa a ideia do arrebatamento, porque o arrebatamento é um rapto. Ele é um rapto. Jesus tomou o que era seu, tomou os seus servos. E aí, esse é o ato do arrebatamento. Claro que depois vai ter alguns textos, e eu preciso falar alguma coisa sobre isso. Por exemplo, o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, tá? E enquanto uns abram a Bíblia em Apocalipse 1:7, outros no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e o 27. Porque aqui eu acho uma incoerência entre os 2 textos. Tá? Como é que vai ser o arrebatamento? Ninguém vai ver, né? Ninguém vai ver, só quem foi arrebatado, ouviu a voz da trombeta e subiu, foi aos céus. Quem não viu, quem não recebeu, não ouviu, vai ficar, tá? Aí tem Apocalipse 1:7, quando João tem aquela visão ali na ilha de Patmos, o texto começa a dizer assim, eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Aí complicou, né? Como assim, todos os olhos? Acabei de falar que não, né? Até mesmo os que transpassaram. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele, sim, amém. João acaba o texto. Aqui, meus irmãos, ele está falando de um outro momento. Nós temos o arrebatamento e nós temos a vinda de Cristo. Tem uma irmã ali que me olhou assim. Aí nós vamos ter que
eu estava falando, Jefferson, que eu fiquei preocupado quando eu cheguei aqui e vi que tu falou que a aula é só sobre arrebatamento. Eu vou um pouco mais longe. Fica à vontade, né? Ó, arrebatamento. Estão conseguindo entender a minha letra aqui? Hein? É quase uns aeroglifos. Né? Arrebatamento e segunda vinda de Cristo. São dois períodos. Aí nós vamos perguntar o que é um, o que é outro. Vamos para as características? Arrebatamento. Voz do arcanjo, alarido, trombeta de Deus. Ninguém só vai saber quem foi arrebatado. Quem não foi arrebatado, vai ficar aqui na terra. Tá? Segunda vinda, todo olho verá. E o texto de Lucas 21, 27 vai dizer assim, ó, e então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Irmãos, tem um espaço de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Aí eu vou fazer um inimigo aqui e um amigo, tá? Mas eu quero dois voluntários, tá? Um vai subir no arrebatamento, o outro vai subir só na segunda vinda. Eu quero no primeiro. Quer arrebatamento? Vai ser arrebatado então? Aqui nós temos, mas eu vou pedir diferente, porque vai ser longa a tua participação. Acho que tem que botar uma cadeirinha para ti aqui, tá? E quem é que vai ficar? Irmãos, eu estou brincando, não é? Não vai chegar no dia lá, tá? Eu não vou subir porque o Isaías naquele dia disse aí não, é brincadeira, irmão, é só para a gente poder entender. Quem é que vai sentar aqui do meu lado, aqui do lado esquerdo e que não subiu? Vamos lá, quem? Outra cadeira também ali? Acho que o irmão ali está. Vamos pegar outra cadeira. É isso. Pega a cadeira. Então tá, agora nós temos. Mas calma, meu irmão, não vai subir. Vai chegar no céu. Vai subir. Depois eu vou pegar mais um aí que não vai subir, mas esse pode ser eu, que não vai chegar nenhum. Tá? Com o coração batendo mais forte. Irmãos, vamos agora entrar na aula de fato, tá? Para nós entendermos o que está acontecendo. Nós estamos aqui dando uma aula de discipulado, falando sobre o arrebatamento. O Isaías está dizendo que, olha, Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Mas o Isaías, ele está falando da boca para fora, porque na verdade ele não crê muito. Lembra que eu sou o que vai ficar até o fim, né? O Isaías está pregando aqui, está falando, né? Porque esse fingir de crente é muito fácil. Botei um terninho lá, uma roupinha de crente. Eu tenho um bom conhecimento, assim, eu costumo dizer que eu tenho um grande conhecimento da Bíblia, eu chego a 2% de todo o conhecimento bíblico, então eu tenho um bom conhecimento, né? Mas eu falo isso mais porque eu gosto, não é porque eu creio mesmo, tá? E aí no meio da aula, eu fico sozinho aqui, só eu e o irmão. Então, irmão, cadê o pessoal que estava aqui? O Jefferson estava aqui. O Jefferson foi arrebatado. Os irmãos já ouviram aquele hino? Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. O Jefferson deixou só a roupinha dele aqui, foi para o céu. Lá, nessa subida que ele teve aqui, ele encontrou meu pai que morreu, que foi no meu ano, né? Há um ano, que também morreu em Cristo. Deixa eu ficar mais perto da câmera. Então, vocês dois se encontraram no caminho, nesse abrir e fechar de olhos, e se encontraram com Jesus no céu. Glória a Deus. Vocês já estão lá. E o irmão, que nem eu, nós estávamos aqui, né? Vinha na igreja, beleza, gosto lá ver as pessoas, né? Como é bom, ele canta um louvorzinho às vezes, né? Mas assim, irmão, nós temos que ser santos, nós temos que orar mais. Pois é, orar, né? Jesus sabe, né? Eu oro na minha cabeça, assim, orando o tempo todo, né? Mas na verdade, o irmão deu uma vacilada na fé, eu e ele, né? Não é só o irmão. E nós ficamos no arrebatamento. E aí o irmão, e agora? Como é que vai ser?
Jesus voltou mesmo. Aquilo que eu falei naquela aula, Jesus voltou mesmo. E agora? O Jefferson subiu. Né? Eu costumo dizer que vai ter 3 surpresas no céu. Né? 3 surpresas no céu. Primeiro, o que? O Jefferson? Tchau. A outra surpresa, eu aqui. E a outra surpresa, pai, o irmão aquele que pregava aqui. Né? Vão ter surpresas no céu. O Jefferson está no céu. O que vai acontecer com o Jefferson? Agora nós vamos deixar o irmão aqui de lado um pouquinho e nós vamos traçar o caminho que o Jefferson vai fazer. Primeiro passo na vida do Jefferson, nessa nova vida do Jefferson, agora no céu, na glória, ele vai passar pelo... Estão conseguindo ler? Tá ruim a caneta, né? Isso. Se botar no meio, fica melhor aí. Tribunal de Cristo. O Jefferson vai passar pelo Tribunal de Cristo. Sabe, agora, Isaías agora confundiu de vez. O Jefferson subiu para o céu e aí chega lá e vai para um tribunal. Né? Puxa, viu? Quem é que gosta de estar em tribunal? Ninguém gosta, né? O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, vai dizer assim, ó. Portanto, todos nós deveremos comparecer ao tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas. O Jefferson, ele subiu aos céus, teve um arrebatamento, o pessoal lá nas nuvens se abraçou. Olha aí, Jefferson, nós conseguimos, glória! Olha lá o irmão lá, aquele irmão não quer dar nada por ele, ali está no céu, e todo mundo se abraçando. Pai, eu quero ver meu pai, vai lá abraçar meu pai. Já está no céu com nós. Olha aí, glória! Então, mas e agora, Jefferson? Vamos esperar o chefe. Aí Jesus disse, vocês vão agora ao tribunal. Vão passar pelo tribunal. Daí a gente dá uma afrouxada. Mas o tribunal de Cristo, quem perde não vai para o inferno. Não. Quem perde, por exemplo, o que o tribunal de Cristo vai mostrar? Ele vai passar as nossas obras no fogo, para ver se tudo que a gente fez aqui na terra foi com sinceridade. Inclusive ele vai passar no tribunal a aula que eu estou dando hoje aqui de escatologia e vai saber. Aí passou no fogo lá, Isaías, olha só, tu não vai ganhar galardão por essa aula porque tu queria era fazer um videozinho para a internet para ganhar curtida, né? Para ganhar compartilhamentos. Ou vai ser diferente. Isaías, aquele dia tu estava com dor de cabeça, estava cansado, tu veio do trabalho e tu foi para quê? Para ensinar as pessoas que eu vou voltar. E eu voltei, Isaías. Então vai me entregar um galardão. Nós seremos galardeados por tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra de coração. Os irmãos não estavam vendo agora nas enchentes, né? Todos nós fizemos esses comentários, certamente. Mas será que esse camarada está ajudando mesmo ou está ali para ganhar likes ou curtidas, né? No tribunal de Cristo, tudo isso vai ser provado. Todas as almas que nós ganhamos, nós seremos galardoados por isso. Nós ganhamos prêmios por essas almas. Eu, particularmente, meus irmãos, é um pensamento meu, né? Eu estando ali já vai estar ótimo. Se eu não tiver galardão, beleza. E eu não me considero um ganhador de almas. Claro que eu prego algumas campanhas evangelísticas, chamo algumas pessoas ao altar, e cada pessoa que nós ganhamos para Cristo é um prêmio que nós vamos ganhar no céu. Só que eu não me considero um ganhador de almas, infelizmente. Mas aí eu penso assim que eu vou estar lá no canto, lá olhando os prêmios, lá na Paulo Duarte, ganhando vários prêmios, né? missionários, grandes missionários. Daqui a pouco alguém vai dizer, Isaías Gonçalves, eu ali, Jefferson, vou ganhar alguma coisa, né? E aí quando eu chegar para ganhar, na verdade não o Isaías ficou, é o Jefferson, eu confundi as coisas. O Jefferson, talvez ele não se considere um grande ganhador de almas, mas ele orou pelas almas. E muitas almas foram ganhas pela oração dele. Então ele vai receber galardão também por essas almas. E o Jefferson passou pelo tribunal de Cristo. E ele ganhou um galardão. Está bem premiado. E aí para onde ele vai? Apocalipse capítulo 19, do verso 7 ao 9. Vou até botar com outra caneta aqui. Esse momento vai ser lindo.
Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Que prêmio que é este? Este galardão, né? Isso. Acho que quando ela com o Jefferson ganhou um galardão, você ganhou, mas que prêmio seria este? Na teologia nós temos uma questão assim, ó. O que a Bíblia não diz, a gente se cala. A Bíblia não fala como será esse galardão, tá? O que Paulo diz quando ele tem uma visão do céu? Ele vai dizer assim, ó: são coisas tão maravilhosas que eu não ouso falar sobre elas. Veja só, né? A gente traz, a gente vê um pôr do sol, a gente sempre tem um adjetivo lá, tá bonito, tá maravilhoso. Mas Paulo vai dizer assim, ó, não, eu não consigo falar, né? Porque ele sente que ele vai ser, que as palavras que ele fala, que ele tem, ele não consegue dizer tudo aquilo, toda a glória que existe nesse lugar. Então, é algo que a nossa mente não imagina, né? O céu é um lugar maravilhoso. Eu vejo às vezes alguém pregar, e eu já falei isso, que lá no céu as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Na verdade, o que João está dizendo assim? As ruas são como de ouro. Por quê? Porque é o que há de mais belo que João viu, que era o ouro. Então ele vai fazer uma comparação com o que é mais belo do que ele viu na concepção dele. Os muros são de jaspe, são como de jaspe. Então, ele sempre vai falar algo mais parecido. A gente vai falar coisas que a gente mais aproxima. Eu gosto muito do texto de João, quando João está escrevendo no Evangelho, ele diz assim, ó, esse texto para mim é maravilhoso. Porque Deus, ele está pensando no amor de Deus, e João era o apóstolo do amor. Eu não vou falar sobre João, tá? Não, né? Não, já vamos voltar para o assunto. E aí João está, eu imagino João, velhinho, barba branca, escrevendo o Evangelho. E aí pensando no amor de Deus, e ele era especialista em amor, é o apóstolo do amor. E ele diz, porque Deus amou o mundo de uma maneira maravilhosa. Não é suficiente. Daí ele começou a usar palavras para adornar. Daqui a pouco ele desiste. E aí ele vai dizer, de tal maneira. Então ele vai trazer algo que eu não tenho palavras para expressar, né? E assim é o céu. Nós não temos a nossa imaginação. Nós imaginamos um lugar, né, que tem os quadros lá de ruas de ouro, nós andando por lá. Mas, irmãos, é muito mais do que isso. O céu é maravilhoso na nossa expressão. É o que a gente pode dizer. Os galardões, a gente não tem, a Bíblia não relata, né? E ninguém ousou a dizer assim, olha, o galardão é assim, não. Né? São prêmios maravilhosos. São prêmios. A ideia do galardão, né? Eu não quero entrar muito nessa questão, porque senão a gente vai se aprofundar muito e eu não vou conseguir voltar depois. Mas tinha um casamento judaico, tá? O casamento judaico, ele funcionava da seguinte forma: o homem, ele chegava na pretendida dele, e ali ele fazia um contrato de casamento, e ele dava, ou ele ou seu pai, um dote para aquela moça. E aí eles vão ficar um ano certinho, né? Vivendo ali, não maritalmente, mas se preparando para o casamento. Foi nesse período que o anjo apareceu para Maria, né? Que ela já estava prometida a João. Foi nesse período de um ano. E aí quando fecha um ano, a noiva, ela vai para a sua casa, e o noivo, ele vai para a sua, eles acendem lamparinas, tochas de fogo à meia-noite e vão cantando hinos, músicas, enquanto a noiva está com as suas amigas esperando e está se adornando, tornando-se mais bela possível. O galardão é mais ou menos isso. Por quê? O encontro de Cristo com a sua igreja ela é relatada como uma noiva de Cristo. Até o texto vai dizer ali que ela está sendo preparada, né, para o encontro com o noivo. Esse galardão é um preparo dessa noiva para o noivo. Porque depois daqui, eles vão para a festa do casamento, que é o que nós chamamos de bodas de ouro, ou bodas do cordeiro. Não sei de onde é que eu tirei o ouro. Bodas do cordeiro, tá?
as bodas do Cordeiro. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? O irmão tá, aguarda aí que o irmão ainda está naquela situação, o que será que aconteceu? Hein? E está olhando a Bíblia lá, só que a Bíblia ficou meio sem sentido, porque o Espírito Santo que revela as coisas da Bíblia foi embora também, né? Então ele está ali, pensando, o que aconteceu, hein? Aí o Jefferson, ele vai para o que Apocalipse capítulo 19, do verso 7 ao 9, vai relatar. João teve essa visão, e aí vai dizer assim, ó: alegramo-nos e exultamos, e damos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino. Ó, é uma dica. É uma dica do que os galardões, né? Vamos ver. Resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Vejam só, né? As obras que eles fizeram. E disse-me: escreve, benditos aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: essas palavras são verdadeiras. Então o Jefferson, ele vai participar das bodas do Cordeiro. É o momento que vai ter umas bodas do noivo com a noiva, o noivo Jesus com a noiva a igreja, tá? Agora a gente vai parar um pouquinho do Jefferson, vamos esquecer o Jefferson, vamos à parte, né, mais complicadinha. O nome do irmão? Marcelo. O Marcelo, ele ficou no arrebatamento, ele ficou, né? Por algum motivo, A ou B ali, mas ele ficou no arrebatamento. Jesus veio, ele olha, é verdade o que ele falava. Os pregadores diziam que Jesus ia voltar, Jesus voltou mesmo e levou meu amigo Jefferson. E eu estou aqui. Mas o Marcelo, ele assistiu a aula do Isaías naquele dia 21 hoje, né? Do dia 21/6. Ele assistiu a aula. Então ele já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer. Aí o que ele tem que fazer? O que é a grande tribulação? Aí eu abro um parênteses. Existe, você já ouviu falar dos tribulacionistas e dos pré-tribulacionistas? Tem um grupo dentro da igreja, irmãos, nós não vamos entrar nessa questão, tá? Não, porque as duas encontram-se base bíblica. Eu sou pré-tribulacionista, ou seja, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tá? Mas alguns vão dizer que, olha, não, a igreja vai ser arrebatada na tribulação. E aí eles fazem, olha, vamos até dar uma olhada aqui no texto, ó. Quando João tem uma visão aqui, ó, de Apocalipse 24:6, vai dizer assim, ó, ou melhor, deixa eu ver se tem um texto mais esclarecedor, achei. Lucas 21:25-28. Depois eu posso passar para o Jefferson os versículos aí para passar no grupo, se deve ter um grupo ali, né? Diz assim o texto, Jesus está falando, ó, e haverá sinais, ele está falando do período da tribulação, tá? Do período da tribulação. Lucas 21:25-28. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória, tá? Os tribulacionistas, eles vão se basear nesse texto. Irmãos, se existe algum tribulacionista, que não há problema, tá? Não há problema. São visões diferentes, tá? Ele está, Lucas aqui, o Evangelho de Lucas, segundo São Lucas, ele está narrando que tem grandes sinais acontecendo. O mundo está numa situação terrível. Terrível. E aí ele está citando aqui, os homens vão desfalecer de terror. E aí o que acontece? Então verão vir o Filho do Homem. Mas tem um outro texto que fala assim, olhando para esse texto aqui, eu vou entender que é no meio da tribulação. Mas tem um outro texto que vai dizer assim que, como aquela que sofre as dores do parto. Se as irmãs são mães aqui, as dores do parto não são a concepção, elas são antes da concepção, não é verdade? Então o que está dizendo aqui, ó, que a igreja
ela não vai, segundo Isaías está pensando baseado na Bíblia, nesses textos, que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, mas ela vai ter uma perseguição, vai ter os princípios das dores. Alguns estudiosos vão dizer que é um período de 10 dias, quando as pessoas não aguentarão mais. E aí o texto vai dizer assim, ó, que Deus abreviou os dias da sua vinda, porque senão ninguém se salvaria. A pressão é tão grande que ninguém se salvaria. Então tem esse período antes, mas ele não é chamado de tribulação. A tribulação, porque a tribulação ela tem algumas características. Por exemplo, a figura da besta, do anticristo e do Satanás. Os três, porque irmãos, imagina uma coisa. O que faz com que nós não soframos tanto, né? Por que faz que a gente não seja atingido pelas flechas do inimigo? O Espírito Santo, Deus nos protegendo. Deus está sempre nos protegendo. A Bíblia vai dizer que o inimigo ele brama como um leão e está ao derredor, mas o leão da tribo de Judá que está ao nosso redor, ele cuida de nós. Então, enquanto nós estamos aqui falando, nós temos a presença da Trindade, nós temos a presença de Deus aqui, nós temos a presença do Espírito Santo aqui, nós temos a presença de Jesus em nosso meio, mas nós pensamos que na tribulação, Jesus está no céu, Deus está no céu e o Espírito Santo está no céu. Então a terra está entregue a esses três, que são dois seres, né, sobrenaturais, digamos assim, Satanás e a besta, e um ser natural, que é o anticristo. O anticristo é aquele que vai governar neste mundo. E aí nós temos aqui algumas matérias que eu coletei hoje, para os irmãos terem uma ideia. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Desde 2009, o Vaticano e a ONU já estão discutindo um governo mundial que domine o sistema financeiro, político e ambiental, como dizem Apocalipse. Tá? Não vou fazer política aqui, tá, meus irmãos? Mas em abril de 2015, a presidenta Dilma, né, aprovou um novo documento que substituirá o RG até 2019 e com um chip na mão direita do tamanho de um grão de arroz. Irmãos, eu ouvi essa história nos anos 80. Aí quando alguém falava isso, os caras falavam, imagina, chip na mão, o que é chip? Né? Como assim, cara? Quem vai colocar chip na mão? Hoje é o mais natural. Se daqui a pouco surgir uma lei amanhã de colocar chip, a gente fala, tem tecnologia para isso, imagina, não vai nem doer, né? Coloca uma agulhinha, aquelas de insulina com chip ali dentro, e coloca ali dentro e deu, né? Então, até nesses 30 anos ou 40 anos, dos anos 80 para cá, o mundo foi se aperfeiçoando para essas coisas. O advento da internet. O mundo hoje é muito globalizado, né? Se nós quisermos conversar com alguém no Japão agora, em tempo real, nós conseguimos, né? Então tinham algumas coisas que naquela época, quando nós ouvíamos falar de arrebatamento, escatologia, nós pensávamos, não, isso é impensável. Hoje é muito pensável, né? Então, como é que será o reino, como é que será a grande tribulação? Para o Marcelo que ficou, vai ter 2 períodos. A grande tribulação é um período de 7 anos, dividido em 2, 3 anos e meio para cada. Tá? É criado um censo para a opção que o Marcelo vai ter. Marcelo, nós vamos colocar um chip no teu punho direito e na tua testa. Tá? Então tu passa ali com o Thiago. Com o Thiago é o responsável pelo chip. O Thiago ficou, tá? Digamos assim, tá? Normal. Vai ser o responsável, tá? Por colocar o chip, pode passar ali no Thiago. Daí vai ter. O irmão é o? Iberê. Eu vou dar a mesma opção pro Iberê. O Iberê vai tranquilo, né? Vai tranquilo, bota aí, coloca aí. Dói muito? Não dói nada, então bota aí. Já o Marcelo assistiu a aula hoje, né? Não que o Iberê também não tenha assistido, mas o Marcelo, não, eu não vou querer. Não vou querer. Aí tem um texto que vai dizer aqui, ó. Vamos lá para o texto, eu gosto da Bíblia, né? Ó, Apocalipse 13, 17 vai dizer assim, ó. 13, 16.
será colocado na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O Marcelo não aceitou o número. O Iberê, vida normal. Ele vai sair daqui, vai no Carrefour ali, fazer a compra dele e vai para casa. Porque, no sentido financeiro, o mundo vai até melhorar. Porque imagina, eu estou falando só de Assembleia de Deus no Brasil, 22 milhões, tá? Salvos, 10 milhões, tá bom assim? Tá. 10 milhões, só Assembleia de Deus, sem contar as outras denominações, tá? Pessoas, 10 milhões, tu tira daqui da terra, do Brasil, 50 milhões de pessoas, sobra emprego, sobra arroz, sobra trigo, sobra tudo, né? Sobra campo, sobra casa, vai resolver todos os problemas de moradia, né? Imagina, as pessoas liberam a minha casa, graças a Deus vai ficar, né? Vai ficar, ó, pode ir lá para casa, né? Pode tomar conta lá. E aí vai ter moradia para as pessoas. A vida financeira vai melhorar. E isso vai passar a impressão de que o governo é um governo justo e honesto. Por quê? Tem emprego para todo mundo, tem comida para todo mundo, só para o Marcelo que não. Por quê? Porque o Marcelo não aceitou o número da besta. E aí eu vou orientar ele. Olha, Marcelo, o negócio é o seguinte, tu não aceitou o número, tu pode ter tua vida normal, só tu não pode exercer comércio. Tu não pode comprar nem vender nada. Tá? Mas, né, o Marcelo vai chegar, quando der fome, o Marcelo vai lá na casa do irmão lá, vamos dizer que ficou, né? Olha só, estou meio com fome, tem um lanche. Claro, Marcelo, vem cá, um almoço aqui. É que eu não aceitei o número, tu aceitou? Aceitei. Ah, não era para ter aceitado. Mas enfim, né? Então, o Marcelo vai ter o que comer. Ele vai conseguir comer. Passados 3 anos e meio. Tá? Quando termina esses 3 anos e meio, começa um novo período. Aí nós vamos fazer um novo censo, dando uma nova oportunidade para o Marcelo. Ah, Thiago. Marcelo, tu aceita o chip? Agora vamos aceitar o chip. Tá ruim aí, você gosta de comprar, não vender, né? Tá ruim para ti assim. Nós vamos colocar um chipzinho. Traz o chip aí. Marcelo, não vou querer. Não vai querer. Só que agora, Marcelo, a coisa é diferente. Agora tu é foragido. Se o governo do anticristo colocar as mãos em ti, tu vai para a cadeia e tu vai ser morto se tu não aceitar o número. Não quero, porque o Marcelo sabe que se ele não aceitar, ele está incluído aqui, ó, na segunda vida. Ele não subiu no arrebatamento. Ele não está com Jefferson nas bodas do Cordeiro nem no tribunal de Cristo. Mas ele sabe que se eu me manter até o fim, eu vou ficar. Eu vou subir, Jesus vai me buscar de novo. Aí o Marcelo, agora ele é um foragido da justiça. E a justiça está atrás dele. E lá pelas tantas, tem alguns textos que vão dizer que as pessoas vão se esconder nas cavernas. Tinha os crentes lá, os essênios, né? Os essênios se escondiam nas cavernas. A igreja primitiva se escondia nas covas. E é mais ou menos o que vai acontecer novamente. As pessoas, o Marcelo agora está se escondendo. Só que o Marcelo vai ser preso. E aí quando o Marcelo ser preso, eu volto para o Jefferson. Porque o Jefferson agora está 7 anos comendo. Imagina, os bônus gloriosos, 7 anos, está gordinho, né? Mas é um corpo resplandecente, é um corpo glorioso, então nem incha, né? Nem faz mal, está ali se usufruindo. Né? Claro que nesses 7 anos ele levantou da mesa, agora eu vou dar uma volta aí. Cadê o Paulo aí? Paulo, meu amigo, conta como é que foi. Paulo, me diz uma coisa, Paulo. Qual era o tal do espinho da carne? Me conta. Né? Eu sempre tive essa dúvida. Pá, o Caim, cadê o Caim? O Abel, né? Pá, olha lá. Quem era a tua mulher afinal, né? Não saiu lá e foi. Com quem tu casou afinal? Tu vai conseguir tirar essas dúvidas. Eu vou estar na volta de Paulo. Vou abraçar muito Paulo. Paulo, cadê Timóteo? Como é que é? Cadê Timóteo? Onde é que está? Né? Nós vamos estar nesse cenário. Claro que vou aproveitar do lado do pescoço do meu pai. Eu tinha uma brincadeira com meu pai de apertar o nariz dele. Eu vou apertar muito o nariz dele, só que agora um corpo glorificado. Então nós vamos estar dentro dessas características, né? Festejando, olhando, vamos ver quem está. Olha lá o irmão fulano, o pastor lá, né? Nós vamos estar dentro desse cenário. Esquecemos do mundo. Aí tem uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Quando eu estiver no céu, eu vou lembrar de quem eu estava aqui na terra? Porque a Bíblia diz que no céu não entra tristeza. E aí quando eu chegar lá e saber que o meu filho
Ficou. Que a minha mãe ficou. Como é que vai ser? Irmãos, a glória é tão grande, a alegria é tão grande que tu vai conseguir esquecer essas coisas. Vejam só. A glória é tão grande. Claro que eu vou lembrar do Jefferson lá. Senão não teria sentido. Imagina tu chegar no céu e não conhecer ninguém. Né? E agora? Né? Claro que eu vou conhecer o Jefferson, eu vou conhecer o pastor, eu vou conhecer a irmã Joyce. Nós vamos nos conhecer, nós vamos olhar para... Valeu a pena, irmão. Você lembra aquela vez que eu te encontrei lá, irmão? Meu irmão louco para desistir. Eu disse, não, irmão, não desiste não, vamos mais um pouquinho. Irmão, será? Vamos mais um pouco. Tu viu, irmão? Valeu a pena. Nós estamos andando em ruas de ouro. Olha aí que maravilha. Nós estamos no céu. E não esquecemos do Marcelo. Só que aí, daqui a pouco entra um anjo. Fechado 7 anos. O anjo entra e grita, olha para baixo, olhem para lá. E aí nós vamos lembrar das pessoas que estão lá. E nesse momento, entra uma multidão. O texto de João vai dizer assim, ó, que entra uma multidão a quem ninguém podia contar. E eles estão com palmas nas mãos. Palmas nas mãos é símbolo de sacrifício, de martírio. O Marcelo, ele entregou a sua vida. Ele não aceitou, tá? Ele não aceita a marca da besta. E aí ele vai ser morto pelo anticristo. Ele vai ser morto pelo anticristo. Ele vai dar a sua vida por Cristo. Aí, como ele é mártir agora, ele está incluído na segunda vida. E aí, nesse momento, quando o povo, aqueles que o Jefferson, nós olhamos para baixo e vimos o sofrimento, daí Jesus diz, vamos lá buscar eles? Vamos lá buscar eles? Aleluia. E aí Jesus vai voltar. Apocalipse 1:7 vai dizer, eis que ele vem com as nuvens. E aí todos os olhos vão ver. Aí não tem conversa. Todo mundo vai ver. E aí, até aqueles que o transpassaram, e todas as tribos baterão no peito. Então verá vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E adivinha quem estará com ele? Cada um de nós. Estaremos com ele ali para buscar o Marcelo, para buscar nossos irmãos que não subiram no arrebatamento, mas na segunda vinda eles estão conosco, aleluia. Glória a Deus. E aí o que acontece agora? Vamos junto. Agora estamos juntos. Aí, quando Jesus chega, aí Jesus não é aquele que nasceu na manjedoura. Não. Ele não é aquele pequenininho filho da Maria e do José. Não. Ele vem sobre um cavalo branco. E nas suas mãos estão cadeias. E aí ele vai prender esses 3 cidadãos, que eu não vou contar nem o nome deles, que não vale a pena. Satanás, a besta e o anticristo. Vão ser presos. Presos por um período de 1000 anos. E aí nós vamos entrar no reino. Era só esse arrebatamento? Entraremos no reino milenar. O reino milenar, eu preciso falar de Apocalipse 21, 1 e 2. Tá? Vai dizer assim o texto. 21, Apocalipse 21, 1 e 2. Isso. Amém? Diz o texto. Vi então, João está vendo. Vi então um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu, esse que a TAM leva, que a Latam, que a Gol leva, já passaram. A primeira terra, essa que tem terremoto, tudo, não, essa já passou. Já passou. E o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o marido. Aquela festa que nós estamos fazendo no céu, aquelas ruas de ouro que estão no céu, aquela cidade maravilhosa, ela vai descer sobre essa terra. E ela vai pousar em cima dessa terra. Aí se inicia o reino milenar. E aí o que vai dizer o outro texto? Olha que texto lindo. Isaías capítulo 11, versos 6 a 9. Lembrando que Satanás, a besta e o anticristo estão presos por 1000 anos. E aí, Isaías capítulo 11, versos 6 e 9 vai dizer assim, ó. E morará o lobo com o cordeiro,
e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno, uma menina pequena, os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, e seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi, e brincará a criança de peito sobre a toca de uma áspide ou de uma cobra, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Então, não, a maldade não existirá mais. E aí, quem é que vai reinar sobre essa terra? Nós reinaremos sobre ela. Nós reinaremos com Jesus. O texto vai dizer que nós reinaremos com o Senhor. Então, esta é o reino milenar. Tá? Terminado esse período de 1000 anos, Satanás, o anticristo e a besta, eles vão ser soltos novamente, mas por um breve período, somente para enfrentar o tribunal de Cristo. E com eles, todos aqueles que aceitaram o número da besta, todos aqueles serão julgados, aí sim, no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ou melhor, o tribunal de Cristo não, o trono branco. Ali serão julgados todos aqueles que fizeram mal. Aí tem um certo pregador que ele faz uma ilustração muito bonita sobre isso. É quando Nero entra ali para ser julgado. Nero com toda a sua altivez, né? E aí Jesus vai dizer, aqui está todos os teus sacos, né? Ele vai dizer, olha, tem alguns aí que não fui eu que cometi. Aí Paulo, foi sim, foi tu mesmo. Tu me decapitou, agora chegou a tua vez. E todos aqueles que fizeram mal, né? Todos aqueles que não se arrependeram, porque hoje nós ainda estamos no tempo da graça. E eu costumo dizer que o tempo da graça, a graça é para todos, né? Nós podemos pegar a figura mais terrível do momento, né? Nós podemos pegar, não vamos nem citar nome, mas podemos pegar, pensa na pessoa mais terrível do momento, né? Que faz tantas atrocidades. Se ele se arrepender dos seus pecados, ele vai ser arrebatado na primeira vinda. Se aceitar a Cristo de coração, se abrir o coração para Deus, vai ser arrebatado. Então, meus irmãos, rapidamente, então, eu fiz uma síntese de todos esses assuntos, né? Arrebatamento, na ordem, arrebatamento, tribunal de Cristo, grande tribulação, bodas do Cordeiro, reino milenar e trono branco. Eu tenho esquecido um, porque são 7. A segunda vida. Então, todos isso é o trajeto que as pessoas vão fazer. Né? Então, eu particularmente quero subir no arrebatamento. Né? Eu não quero perder meu pescoço. Marcelo disse que quando o Jefferson subiu aos céus, ele disse, mas por que o Iberião não está aqui? Ele falou que vai explicar. Aí você nessa hora. Mas no céu não vai ter injustiça. No tribunal de Cristo. Mas o Iberiano patifão mesmo, não era para estar aqui, ainda bem que não veio. Não vai ser assim. Pô, aquele cara me enganou. Mas sabe, meu irmão, que geralmente porque quem assim, sobe. Esse que a gente vai dar falta lá, por que não vieram? Aí é que é o momento de mostrar o porquê. É isso? Mostrar o porquê, exatamente. No trono. Porque o céu não é injustiça. Né? Não é injustiça. O que é de mais justo é Deus. Deus é justo. Então, só estará no céu quem fez de coração. A pessoa costuma dizer, né, que às vezes a gente está aqui no discipulado, a gente acaba tendo amor, até o pastor presenciei isso quando o Babel Samuel de Antioquia, né? O amor que tem pelas almas é tão grande que a gente daria nosso tempo, nossa vida, para que vocês entendessem a profundidade que é a volta de Cristo. Né? É uma coisa assim que hoje falar arrebatamento, você não acredita. Não, isso aí, nós vimos agora por tempo, né, no carnaval, uma cantora aí falou sobre arrebatamento, todo mundo ficou empolvoroso. E aí um influenciador disse, mas a minha avó dizia 90 anos atrás que Jesus vai voltar. Mas Jesus vai voltar, é um fato. É um fato. E se a gente não acreditar nisso, qual a razão de vivermos esse evangelho? E a gente está aqui porque a gente ama você, porque a gente liga, a gente
convida. A gente costuma dizer, não se apegue com as coisas materiais, se apegue com os tesouros do céu, né? Exato. Que é isso que nos traz a motivação para viver. É isso, né? Saber que Ele vai nos voltar, vai nos buscar. E quando a gente tem uma visão do céu, a gente tem a percepção de que é verdade, Jesus vai voltar, a gente começa a se preocupar com os outros. Né? É porque a gente não consegue, a gente não guarda segredo sobre isso. Olha, Jesus vai voltar, aquele vizinho lá, eu não quero. Por mais que eu não goste do vizinho, eu vou querer que ele vá junto comigo. Eu vou querer que ele vá junto comigo. Né? Exatamente. Então, meus irmãos, vamos lutar mais um pouquinho. A Bíblia diz assim, ó, e mais um poucochinho de tempo. Poucochinho, né? O que há de vir, virá. E não tardará. Por mais que a gente pense, está demorando tanto, né? Mas se a gente pensar nos nossos parentes ainda que não aceitaram a Cristo, que ainda não chegaram ao conhecimento, né? Aí chegar naquele dia a gente vai pensar, puxa, ele podia demorar mais um pouquinho. Não vai ter problema. Irmão, aí na eternidade, né? Sim, na tribulação. Na tribulação, desculpa. É a última chance que vão ter. Depois disso... É a última chance. É a última chance. Depois dali, só vai ter o julgamento, mas o julgamento vai ser para a condenação. Há uma dúvida sobre... quem é que aceitou? Tu aceitou o chip, né? Se o Tiago... Mas o Tiago, ele poderá abrir mão do chip no segundo censo. Por quê? Tem um texto da Bíblia que vai dizer que o evangelho não vai ser mais pregado por nós, mas anjos passarão e vão dizer, olha, é chegado o tempo do juízo. É chegado o tempo do juízo. Uma mensagem simples. Aí o Tiago, ele vai pensar, pois é, né? Falava em arrebatamento, eu acreditei, não acreditando, e aconteceu. Falaram em anticristo, eu não acreditei, e está ali o anticristo. Eu vou dar ouvido para esse anjo. Eu vou aceitar que Jesus vai voltar, que vai chegar o juízo mesmo. E aí o Tiago ele vai poder abrir mão no segundo censo, aquele fechado os 3 anos e meio, do chip que ele tinha aceito. Tá? Não há base bíblica nisso, mas a base bíblica é aquele anjo pregando. Porque o anjo ele vai encorajar o Marcelo e vai pregar para o Tiago. Tá? Ele vai encorajar e pregar. Então, senão não teria lógica, né? Não teria lógica, porque a ideia é... Não era para buscar mais... Exatamente. Então vai ter pessoas que vão abrir mão do chip. Olha, eu quero tirar. Eu não quero mais assistir número da besta. O melhor garantir arrebatamento. Porque, eu esqueci de falar, tem um texto que fala como é que vai ser o mártir do Marcelo. Eu não falei sobre isso, né? O quê? A decapitação. Decapitação. Vai ser, alguns vão dizer que trouxeram um pouco para a Idade Média, quando falaram das guilhotinas colocadas em praças públicas, onde as pessoas que não aceitaram a Cristo, ou melhor, que não aceitaram o número da besta, vão colocar a sua cabeça ali. Irmão, isso é muito duro, né? Hoje, às vezes, chove e a gente não quer ir na igreja, né? Dá o pescoço. Irmãos, a percepção de reino de Deus, por isso que eu digo, nós temos que buscar reino de Deus em nossas vidas. Eu já pensei. Eu já cuido assim. A percepção de reino de Deus, ela fez com que as pessoas, os primeiros cristãos, enfrentavam a arena de Roma. Nós temos a história de Perpétua. Perpétua era uma moça que tinha uma filhinha pequenininha. Ela agarrou a menina no colo e os leões vieram atacar. E ela não negou a Jesus. Porque é uma louca, a gente pode dizer, é uma louca, nenezinho. Irmão, percepção de reino de Deus. É entender o que é reino de Deus. Entender que isso que nós passamos aqui é tão pequeno. É tão pouco. Mediante tantas coisas que nós temos a passar. Eu lembro de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, ele tinha 86 anos quando ele foi martirizado em Roma. Eles colocaram os gravetos para colocar fogo nele. O imperador era amigo dele. O imperador desceu e veio. Policarpo, desce daí,
Só nega esse Cristo e desce daí. Não vai ser incendiado aqui. Não faça isso. Policarpo de Esmirna olhou para ele e disse: durante 86 anos, esse Jesus nunca me faltou. Não vai ser na última hora que eu vou abrir mão dele. Acendam esse fogo rápido, que eu quero ver o Salvador. Aleluia. Irmãos, é percepção de reino de Deus. Então, quando nós ainda estamos no tempo da graça, nós temos pregadores pregando e anunciando o Evangelho, dizendo: olha, meus irmãos, Jesus vai voltar, né? Então, aí é mais fácil ouvir isso, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que, né, que algumas pessoas terão que dar pescoço, e irmãos, daqui a pouco nós vamos ter uma perseguição também dentro da igreja, né? Isso tudo vai acontecer, mas como é que eu vou vencer a perseguição? Firmado em Cristo, firmado em Cristo. Eu sempre falo isso, né? Gosto muito dessa história, porque essa história Deus falou comigo diretamente. Uma certa ocasião, eu acho que o Jefferson já ouviu essa história, talvez o irmão também, eu gosto muito de contar essa história, sobre percepção de reino de Deus. Os irmãos lembram que um ano atrás, uma pessoa entrou dentro de uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e matou crianças a machadadas, né? Diz a história, vou aproveitar e falar que ela está dormindo, né, para não chocar. Teve uma das crianças que foi encontrada com um machado cravado nela, né? E aí eu, vendo aquilo ali, crente, né, pregador da palavra, professor de teologia, quando eu parei ali, eu parei na frente da televisão, me debrucei na televisão e disse assim: se eu pego esse camarada, eu tenho 2 filhas pequenas, se faz isso com a minha filha, eu pego pelo pescoço, eu pego um alicate e vou tirando unha por unha, eu mostrando minha raiva de crente. E ali falando, e aí daqui a pouco eu disse: mas ninguém vai falar. Daí chegava repórter falando bem, né? Pois é, aconteceu. E eu disse: ninguém se revolta com isso, ninguém para dizer umas verdades na televisão. Aí vinha vindo um senhorzinho lá atrás, um senhor não, um rapaz. Daí a repórter: ali está o pai de uma das vítimas, vou conversar com ele. Pai, ele disse: agora esse aí, ele tem cara de macho, ele vai chegar e vai dizer que vai matar. Ele chegou calmamente e disse assim: eu perdoo, eu sou crente. O Espírito Santo falou no meu coração: esse entendeu o reino de Deus. Ele entende que isso aqui é só uma passagem, meus irmãos. É só um tempo que nós temos aqui. Um tempo para glorificar a Deus, para Deus trabalhar nas nossas vidas, para fazermos a obra de Deus, para nos colocarmos nas mãos do Senhor, para trazer mais pessoas. Eu gosto muito de um termo: para nós popularizar o céu e despopularizar o inferno, né? É isso que nós estamos aqui para isso, né? E é só um tempo: mas aí eu vou perder, vida é só uma. Não, a vida é só uma, mas ela é eterna, e você tem muito. O que é 60, 70 anos, né? Para quem vai viver uma eternidade toda com Deus. Eu trabalho na UTI do Hospital Conceição, e essa semana nós perdemos uma paciente de 19 anos. E aí a mãe dela e o pai dela estavam ali dizendo assim: ela morreu tão cedo. Eu disse: não, ela não morreu tão cedo. Ela não morreu tão cedo. Esse era o tempo que ela tinha para estar aqui, né? E se nós vamos falar de eternidade, ela tem uma vida toda com Cristo. E aí eu falei para os pais: e vocês, se vocês quiserem ir para o mesmo lugar dela, vocês têm que ir para a igreja. Vocês têm que se converter. Vocês têm que aceitar Jesus como Salvador. E aí ele disse: não, mas nós aceitamos. Daí tinha um monte de imagenzinha que se traga ali. Jesus, dá uma oportunidade uma outra hora para falar que essas imagenzinhas não é Deus, né? Essas imagenzinhas vão levá-los para o inferno. Infelizmente é assim. Amém, meus irmãos? Amém. Eu não sei se passou do tempo, se é o tempo, né? 21h30. Agradeço muito a oportunidade. Nós agradecemos. Um detalhe. Opa. A Bíblia fala que Satanás vai se transformar num anjo de luz, que vai fazer muitos milagres e vai enganar muitos, inclusive alguns escolhidos. Isso. Ele fala, pelas obras que ele vai falar, que as pessoas vão pensar que é Jesus que voltou. Essa é a figura do anticristo. Essa a gente não consegue entrar tanto no assunto, porque senão aí nós vamos ficar bastante tempo. Mas o Apocalipse fala das 2 testemunhas, né? Que em praças públicas eles serão mortos, mas aí o anticristo vai fazer uma ressurreição deles.
E isso vai ser visualizado por todos. E aí eles vão dizer, ele faz os sinais, ele é o próprio Jesus. Mas não, ele está enganando. Né? Porque Jesus está no céu conosco. Nós estamos Aleluia. Cada um de você. Eu não sei se vocês ouviram uma reportagem do Elon Musk, né, que acho que colocou o chip na cabeça de pessoas para poder enxergar. Isso já me deu um pavor, porque daí tu começa a ver o que está na Bíblia. Exatamente. Eu tenho uma senhora que eu converso muito com ela, e aí ela não é crente tudo, mas ela está se aproximando da palavra, e ela disse assim para mim, Isaías, tem coisas que eu ouvia meus pais falando, meus pais eram crentes falando naquela época, e eu não conseguia entender. Hoje está tão claro isso, está acontecendo essas coisas. Né? E é fato, e nós vamos ver muito isso acontecendo. As coisas nós não vamos passar, eu creio que nós vamos passar pela grande tribulação, mas nós vamos ver o mundo se encaminhando para isso. Mas nós vamos ser arrebatados. Glória a Deus. E rapidinho, em breve seremos arrebatados. Agradeço muito a oportunidade, meus irmãos. Em nome de Jesus. Meus irmãos,